Algumas pessoas aprendem em dias o que outras levam semanas. Você tenta aprender algo rápido também, porém não funciona, tá errado. E não é porque essas pessoas são mais inteligentes do que você. Essas pessoas apenas sabem coisas que fazem a mente trabalhar a favor delas. E nesse vídeo eu vou te contar exatamente o que elas fazem. Eu sou o Marcos e não pensando em ser melhor, a gente reflete sobre técnicas de estudo, foco, hábitos, tudo que envolve transformar a sua vida de forma prática e consciente. Elas sabem como aprender melhor. Essas pessoas descobriram como elas aprendem melhor. Não é sobre copiar o método de todo mundo, é sobre parar e observar. Pô, quando eu realmente aprendo alguma coisa, o que funciona para mim? Isso tem um nome, que é metacognição, que nada mais é do que você entender o seu próprio processo de aprendizado. Algumas pessoas descobrem que aprendem melhor fazendo resumos, outras preferem ensinar o conteúdo para alguém. Tem gente que precisa fazer mapas mentais, desenhar, criar analogias. Outras pessoas precisam fazer exercícios atrás de exercícios. Teve até um exemplo que eu vi na internet, que a pessoa começou a fazer faculdade. E o que ela fazia? Ela lia o conteúdo antes da aula, fazia anotações detalhadas sobre o que achava importante, não copiava tudo igual robô, tirava as dúvidas com o professor logo depois e antes da prova revisava essas anotações. Só isso. Nada de resumo colorido, nada de passar 6 horas estudando todo dia. Ela testou e viu que funcionava e repetiu. Ela viu que isso funcionava para ela. Essas pessoas percebem isso de forma consciente ou até inconsciente, mas o importante é que elas prestam atenção no que funciona e repetem. Não ficam testando um método novo toda semana. Acham delas e exploram aquilo. Então, metacognição é isso: parar e perceber o seu próprio comportamento de estudar. Ver o que mais te faz aprender, lembrar das coisas. Talvez você aprenda melhor com um vídeo aula, fazendo as anotações ou resumos. Cada um tem o seu processo de melhor aprendizado e você precisa descobrir o seu. Elas vão atrás. Proatividade no aprendizado. Eu sei que parece óbvio, mas pesquisando, estudando e observando comentários de quem aprende rápido de verdade, tem um padrão que se repete. Essas pessoas não esperam o conhecimento cair no colo delas. Se elas não entendem algo na aula, elas vão atrás. Pesquisam em outras fontes, assistem vídeos diferentes explicando o mesmo conceito, tiram dúvidas com o professor, refazem exercícios. E tudo isso dá para chamar de estudo ativo. A pessoa não fica só consumindo conteúdo passivamente. Ela vai atrás. Enquanto a maioria sai da aula pensando, eu não entendi, mas depois eu vejo. Essas pessoas param e pensam, se eu não entendi agora, então eu vou resolver agora. Elas não deixam a dúvida acumular. Eu vi um comentário no Reddit que a pessoa dizia que foi o único aluno da escola a passar em um exame muito difícil. E qual era o segredo dele? Ele constantemente perguntava ao professor aquilo que não sabia. Às vezes até ficar depois da aula. Enquanto todo mundo ia embora para casa, ele ficava lá destrinchando o conteúdo, se esforçando para entender até fazer sentido. Não é que ele era mais inteligente, é que ele não se contentava em ficar com dúvidas. Ele agia. E olha, eu sei que é difícil, né? Tem gente que trabalha em um turno e no outro faz faculdade, tem gente com filho ou trampo puxado, 1000 responsabilidades. Ninguém está dizendo que você precisa virar um robô de estudos, mas veja o que está nas suas condições. Às vezes é só tirar 30 minutos no sábado para resolver aquelas dúvidas que ficaram na semana. Ou você poderia assistir um vídeo de 10 minutos no YouTube sobre aquele conteúdo que te travou. O ponto não é quantidade, é a qualidade da ação. Não basta só ir para a aula, não basta só ler. Você precisa fazer algo com aquele conhecimento. Agir, procurar outras fontes, outros ângulos de explicação, se esforçar um pouco mais dentro do que você consegue, porque quem aprende rápido não é quem estuda mais horas, mas é quem age mais rápido quando não entende.
Elas não deixam dúvidas acumularem. Quando eu entrei no ensino médio, tive muita dificuldade com matemática. E o que aconteceu? O professor passava lá um conceito, um capítulo, e eu entendia, tudo certo. Aí na aula seguinte, eu entendia mais ou menos, ficava com algumas dúvidas, mas deixava para lá. Aí na terceira aula, para entender ela, eu tinha que ter entendido a anterior antes. Então, no final de contas, virou uma bola de neve e eu já não estava entendendo mais nada. Cada dúvida que você deixa para trás é como se fosse um buraco no caminho do aprendizado. E isso vai se somando, principalmente em matérias encandeadas, tipo matemática, física, programação. Você precisa ter entendido o passo 1 para conseguir fazer o passo 2. Não tem como pular. Quem aprende rápido não faz isso. Eles param ali mesmo, no momento da dúvida, e resolvem, não deixam acumular. Perguntam ao professor, se não entender o ponto de vista deles, procuram outro ângulo, outro professor. Elas tratam dúvidas como algo urgente, não como depois eu vejo. Porque elas sabem, se deixar para depois, o depois vira nunca. E você tá lá perdido no capítulo 8 porque não entendeu nem direito o capítulo 3. Então, se você tem alguma dúvida, pare e resolve logo. Perguntar ao professor, pesquisar na internet. Hoje em dia tem até essas inteligências artificiais que você pode pedir para te explicar de um outro jeito. Faça o que for preciso, mas não siga com um buraco no meio do caminho. Elas conectam o novo com o que já sabem. Pessoas que aprendem rápido não tratam cada assunto como algo completamente isolado. Elas estão constantemente se perguntando: isso aqui se parece com algo que eu já vi antes? É tipo construir com Lego. Se você nunca montou nada, vai demorar horas para fazer um carrinho simples. Mas se você já montou 10 coisas diferentes, você já sabe como as peças se encaixam, quais estruturas funcionam melhor e constrói o carrinho em minutos. O conhecimento anterior virou tipo um atalho mental. Um exemplo que eu vi é que se a pessoa ela é bilíngue, ou seja, ela já aprendeu uma segunda língua, para ela aprender uma terceira é mais fácil e rápido, porque ela já entendeu como funciona, já entendeu que poderia funcionar melhor para ela aprender. Outro caso seria de instrumentos musicais. Quem toca violão e vai aprender piano já entende ritmo, leitura de partitura, teoria musical. Não precisa reaprender esses conceitos do zero. Só precisa adaptar a técnica para o novo instrumento. Enquanto isso, quem nunca tocou nada precisa aprender tudo. Ritmos, notas, teoria, técnica, tudo de uma vez. Enquanto a maioria das pessoas encara cada assunto novo pensando: nossa, mais uma coisa totalmente diferente para aprender do zero. Quem aprende rápido, ela pensa em qual padrão daquilo que já viu em outro lugar, ou o que eu poderia reaproveitar. Quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender coisas novas, porque você vai acumulando esses atalhos mentais, esses padrões que se repetem em áreas diferentes. Elas não têm medo de errar. Vi um cara na internet que, quando as pessoas elogiavam ele, dizendo que ele era inteligente, ele as corrigia dizendo que, na verdade, ele era um bom cometedor de erros e bom em aprender com eles. E isso faz todo sentido, porque quando você erra e imediatamente descobre que errou, aquilo fica marcado na sua memória de um jeito muito forte do que se você simplesmente acertasse de primeira vez. O erro cria uma marca na mente e isso faz você prestar mais atenção e a gravar melhor a informação correta. Quem aprende rápido não tem medo de se testar antes de estar pronto. Eles usam o erro como ferramenta, como parte do processo. Fazem exercícios, erram, olham a resposta, entendem o erro e refazem. Enquanto isso, muita gente fica relendo o conteúdo 5, 6 vezes, esperando se sentir seguro antes de tentar qualquer coisa. E isso é uma ilusão de aprendizado. O erro não é fracasso, é feedback gratuito. É informação sobre o que você precisa melhorar. Se você
não está errando, provavelmente está fazendo as coisas fáceis demais, que você já sabe. Elas focam no que realmente importa. Em todo tipo de conhecimento, existe um mar de possibilidades. Um monte de coisas que você pode aprender, detalhes sobre detalhes, conceitos sobre conceitos. E se você tentar absorver tudo, vai levar o dobro ou o triplo de tempo. Pessoas que aprendem rápido percebem isso. Elas podem se perguntar o que realmente é relevante aqui, para o meu objetivo, o que eu preciso saber de verdade. Elas têm um filtro, sabem separar o essencial do acessório. Eu na escola fundamental, eu nunca fui muito de estudar, de ficar horas quebrando a cabeça com um assunto, mas eu era bom em perceber o que eu precisava fazer para conseguir boas notas. Ou seja, eu focava somente em aprender o conteúdo necessário para tirar boas notas nas provas bimestrais. Pode parecer meio contra-intuitivo, mas você sabe como na escola fundamental e ensino médio, eles não pedem que você domine um assunto. Pedem que você tire boas notas para passar de ano. O pessoal também dizia que eu era bom em matemática, que eu era inteligente. Mas, na real, eu só sabia somar, multiplicar, subtrair e dividir. Isso para mim era como se fosse a base que se repetia em todo o resto da matemática básica. Eu entendia isso e isso já resolveu 80% dos problemas. Claro que quando chegou no ensino médio, com matemática avançada, aí eu encontrei dificuldade, porque eu comecei a deixar as dúvidas se acumularem, como citei antes. O ponto é, você não precisa saber de tudo sobre o assunto para ser eficiente nele. Às vezes, só de conhecer os conceitos básicos, os fundamentos, já é o suficiente para o seu objetivo. Claro que depende do contexto. Na faculdade, em áreas profissionais, você vai precisar se aprofundar mais. Mas mesmo assim, existe uma hierarquia de importância. Pessoas que aprendem rápido sabem disso. Elas identificam os 20% dos conceitos que geram 80% dos resultados. Não ficam perdidas em detalhes secundários logo de cara. Aprendem a base sólida primeiro e só depois, se precisar, vão para os detalhes. Então foque no que realmente importa, nos conceitos mais importantes sobre aquele tema, no que vai realmente fazer diferença para o seu objetivo. Elas se testam constantemente. E aqui se conecta com tudo que eu disse antes. Sobre tirar dúvidas, sobre errar como ferramenta, pessoas que aprendem rápido se testam o tempo todo. Não ficam só na teoria, não ficam só relendo anotações 10 vezes e achando que isso é estudar. Elas fazem simulados, resolvem exercícios, explicam para si mesmas sem consultar nada. Elas se colocam à prova de verdade. Uma coisa que eu fazia muito e que me ajudava a gravar informações na memória de longo prazo é que eu me perguntava como eu sei que sei. Aí eu começava a escrever um resumo com as minhas próprias palavras sobre o tema, sem olhar nada, para ver se eu realmente estava entendendo o assunto, se eu me lembrava, se fazia sentido. Se eu travava em algum ponto, pronto, eu achei a minha dúvida, voltava no material, entendia aquilo e testava de novo. Isso funcionava porque era a recuperação ativa. Tentar lembrar de algo da memória é uma das formas mais eficientes de aprendizado. Muito mais do que simplesmente reler. Quando você relê, você cria familiaridade com o texto. Parece que você sabe, mas é só ilusão. Quando você tenta se lembrar sem se consultar, você força o cérebro a realmente buscar aquela informação. E isso fortalece a memória. Pessoas que aprendem rápido fazem isso. Fazem questões de prova antes de se sentirem prontos. Explicam o conteúdo para alguém ou para si mesmas. Elas não ficam na zona de conforto, refazendo os mesmos exercícios fáceis. Elas vão para aquilo que ainda não dominam. Então, para de só ler e reler e se teste. Faça simulados, explique o conteúdo sem olhar, escreva com suas próprias palavras. Se você conseguir fazer isso, você realmente aprendeu. Se travar, ótimo, você acabou de encontrar exatamente aquilo que você precisa estudar mais.